Atender um cliente que busca o primeiro imóvel, talvez com um programa habitacional, é a mesma coisa que atender um executivo procurando uma cobertura de luxo? Olha, à primeira vista a resposta parece óbvia. Não, Claro que não. mas a questão que realmente importa é por que não é a mesma coisa? E o que essa diferença revela sobre aquela armadilha de tentar ser tudo para todo mundo? Exatamente. O material que a gente analisou hoje joga a gente bem no centro de um debate crucial. Aquele corretor camaleão, sabe? Que tenta mudar de cor para cada cliente. Ele é um gênio da adaptação ou é, na verdade, um mestre em não ser excelente em nada? Essa tensão, né? É essa tensão que a gente vai desvendar aqui. Perfeito. Então, a nossa missão hoje é mergulhar fundo no que esses materiais revelam sobre o mercado imobiliário. A gente vai desmistificar essa ideia de que cliente é cliente, explorando as diferenças que são, assim, fundamentais entre os públicos de baixa, média e alta renda. E não é só sobre as características de cada um. Não, de jeito nenhum. É sobre entender as habilidades, as posturas e as estratégias que transformam um corretor mediano em um especialista de sucesso em cada um desses universos. O que é fascinante nisso tudo é que essa discussão, embora seja focada em imóveis, é um espelho para quase todas as profissões, né? Com certeza. Ela toca num ponto nevrálgico, que é a diferença entre ser generalista e ser especialista. A grande provocação dos materiais é que o sucesso, aquele sucesso duradouro, não vem de fazer de tudo um pouco, vem de fazer uma única coisa de forma excepcional. E para entender isso, temos que começar por onde? Dissecando a anatomia de cada perfil de cliente, não tem outro jeito. Ok, vamos lá. Começando pela base da pirâmide, a fundação do mercado, o cliente de baixa renda. A primeira coisa que salta aos olhos é que a realidade financeira aqui é a grande protagonista, certo? Totalmente. O orçamento não é só apertado, ele é milimétrico. E tem uma dependência quase total de financiamentos, de programas habitacionais. Isso já muda o jogo da negociação de cara. Completamente. Porque a sensibilidade desse cliente não está no valor total do imóvel, está no valor da parcela mensal. A pergunta na cabeça dele não é quanto custa essa casa, e sim. Essa parcela cabe no meu bolso sem me sufocar? Exato. Ele está, na prática, comprando uma linha no orçamento mensal dele, não um ativo de, sei lá, 500 mil reais. Essa é uma virada de chave fundamental. O corretor que chega falando de valorização, de potencial de investimento, Já perdeu o cliente. perdeu na hora. A conversa é outra, muito mais pé no chão. Mas isso me leva a pensar na psicologia por trás dessa compra. Os materiais sugerem que o medo é um fator dominante. Dominante e, olha, super compreensível. Para muitas famílias, é a maior decisão financeira da vida. Da vida inteira. Envolve a economia de anos, às vezes de uma geração inteira. Então, o medo de errar, de cair numa cilada, de perder aquele dinheiro suado é imenso. Por isso, a decisão é lenta, metódica, cheia de comparações. Não é uma compra por impulso. De jeito nenhum. É uma compra por segurança. É a busca por um porto seguro, sabe? Não por um artigo de luxo. O que transforma o papel do corretor completamente. Ele deixa de ser um vendedor e vira quase um educador, um guia. Um guia e um gestor de ansiedades. A habilidade mais importante aqui não é a persuasão, é a didática. É preciso saber explicar processos que são super complexos. Financiamento, documentação, subsídios, de um jeito que uma pessoa leiga entenda e se sinta segura. E paciência, imagino. Uma paciência gigantesca, porque as mesmas perguntas vão ser feitas várias e várias vezes, de formas diferentes. E, claro, um conhecimento que tem que ser enciclopédico sobre crédito imobiliário. Isso não se negocia. Um erro de informação aqui pode destruir o sonho de uma família inteira. E tem a questão da escala, que é um ponto nevrálgico. Como a margem de lucro por venda é pequena, o sucesso nesse segmento depende de volume. O que isso exige do profissional na prática? Exige uma mentalidade de processo quase industrial, assim, precisa ter um sistema de organização impecável para gerenciar dezenas, talvez centenas de clientes ao mesmo tempo, cada um numa fase diferente do funil. Sem organização, impossível. Impossível ser rentável, é um jogo de volume e precisão técnica.
E a responsabilidade é colossal. Você não está só vendendo um imóvel, você está viabilizando o projeto de vida de alguém. Certo. A palavra-chave aqui é responsabilidade. Mas e quando o cliente já entende um pouco mais do caminho e só precisa de um mapa melhor? Aí a gente entra no universo do cliente de renda média, o maior público do mercado. Como a dinâmica muda? A chave vira completamente. O jogo deixa de ser deixa eu te ensinar como funciona e passa a ser deixa eu te provar, porque este aqui é melhor que o outro. A necessidade muda da educação para a persuasão técnica. Exato. Esse cliente geralmente já tem uma noção da sua capacidade de pagamento, às vezes até já tem um financiamento pré-aprovado. O foco dele se expande. Ele não está mais olhando só para a parcela. Não mais. Ele começa a comparar fatores mais tangíveis. A localização é boa. E a vizinhança? O condomínio oferece o que eu preciso. A planta do imóvel é funcional para minha família? E, claro, como o valor total se compara com as outras opções do mercado. A decisão ainda é analítica, mas o leque de variáveis é muito maior. Bem maior. Ok, mas dominar o produto não é o básico para qualquer vendedor, em qualquer segmento? O que tem de diferente na forma como o cliente de renda média testa esse conhecimento? Essa é a questão. O teste não é uma prova oral, ele é sutil e constante. Esse cliente percebe a hesitação. Ele pode perguntar algo como: qual a posição do sol na varanda às 5 da tarde no inverno? E aí? Um corretor despreparado vai gaguejar ou vai dar uma resposta genérica, tentar desviar do assunto. O especialista sabe a resposta, porque ele já esteve lá nesse horário ou porque ele estudou a planta de insolação. É nesse nível de detalhe que a confiança é construída ou completamente destruída. Entendi. A credibilidade está nos detalhes que mostram que o corretor fez a lição de casa, que ele não está só de passagem por aquele imóvel. Perfeitamente. Por isso a argumentação comercial precisa ser sólida como uma rocha. Não basta dizer que a localização é privilegiada. Por quê? Fica perto de quais escolas? O acesso ao transporte público é fácil? O supermercado dá para ir a pé? Tem que pintar um quadro da vida que a pessoa vai ter ali. Exato. Pintar um quadro vívido. Esse cliente fareja de longe um corretor que está só empurrando uma venda. Ele quer um consultor de produto. Alguém que ajude a pesar os prós e os contras de forma honesta. É uma dança delicada, sabe? Entre conduzir com firmeza e respeitar o tempo de análise do cliente. E a partir daqui que o jogo muda de forma radical, né? Vamos para o topo da pirâmide. O cliente de alto padrão. Nossos materiais são enfáticos, dizem que ele muda completamente as regras. Muda mesmo. A frase de impacto é: ele não compra um imóvel, ele compra uma experiência. O que isso significa na prática? Significa que as premissas básicas são invertidas. Para esse cliente, o imóvel em si é quase uma commodity. Ele pode comprar aquele ou outros 10 parecidos. O que ele está avaliando de verdade é a qualidade da interação, a eficiência do processo, a expertise do profissional na frente dele. Ele tem pouco tempo, acesso a muita informação. E o mais importante, ele testa o corretor o tempo todo, mesmo que seja de forma inconsciente. E como são esses testes? O que ele está procurando? Ele não procura um vendedor, ele procura um par. Alguém que opere no mesmo nível de exigência e sofisticação que ele. O teste está na linguagem, na postura, na pontualidade, na capacidade de ouvir mais do que falar. As habilidades técnicas são só o começo, então. São o pressuposto mínimo, o ingresso para o jogo. O diferencial está em outro lugar. No conhecimento profundo de arquitetura, de diferenciais construtivos, de design, de tendências. Ele não quer ouvir o que está na ficha técnica, ele quer uma análise crítica. O material também fala em discrição absoluta, como algo inegociável. Isso parece óbvio, mas qual é a armadilha aqui? O que um corretor empolgado pode fazer que quebra essa regra sem perceber? A armadilha é a prova social. O corretor, na ânsia de gerar credibilidade, pode deixar escapar algo tipo: atendi um diretor da empresa X semana passada e ele adorou este lugar. Péssimo. Péssimo. Para o corretor é um jeito de se valorizar. Para o cliente de alto padrão é uma quebra de confiança colossal. O pensamento imediato é: se ele fala do outro cliente para mim, vai falar de mim para o próximo.
o jogo acaba ali. A confiança, uma vez perdida, já era. Isso nos leva ao que talvez seja o maior erro apontado: achar que esse cliente quer bajulação. É um erro fatal. Bajulação soa falso, desesperado e pior, subalterno. Imagina um corretor dizendo: doutor, com o seu bom gosto, essa cobertura é a sua cara. O cliente não ouve um elogio, né? Não, ele ouve: eu preciso da sua aprovação e da minha comissão. Ele quer um debate de alto nível, ele valoriza um profissional que pode discordar dele com bons argumentos, que traz uma perspectiva que ele não tinha visto. Alguém que agregue valor de verdade. Exato, ele quer ouvir. A planta é excelente, mas a acústica da janela voltada para a avenida pode ser um problema para o seu home studio. Já pensei numa solução para isso. Isso é ser um par, não um fã. Então, se os perfis são tão diferentes, a abordagem de atendimento tem que ser igualmente distinta. A linguagem, o ritmo da conversa, o jeito de apresentar o imóvel. Tudo muda. Tudo. Mas olha, é crucial destacar o que não muda. O que é a espinha dorsal de um bom profissional em qualquer segmento. O que seria? A base se mantém. Ética inabalável, clareza total nas informações, comprometimento genuíno com os interesses do cliente e profissionalismo em cada detalhe. A estratégia de abordagem muda, mas os princípios éticos são universais e não são negociáveis. Ótimo ponto. E isso nos leva a uma pergunta que o material aborda de frente. Qualquer corretor pode atender qualquer público? A resposta parece ser um sim teórico e um não categórico na prática. Exato. E a razão não é sobre capacidade ou inteligência. É sobre adequação de perfil e de modelo de negócio. O corretor que é uma estrela no segmento popular, que domina o crédito como ninguém e tem a paciência de um monge, Sim. pode se sentir um peixe fora d'água no mundo do alto padrão. Sem entender os códigos de comportamento, as expectativas de serviço, a linguagem que é mais sofisticada. E o contrário também é devastador. Com certeza. O corretor de alto padrão, acostumado a um ciclo de vendas longo, com poucos clientes, comissões altíssimas e um atendimento boutique, ele provavelmente não teria a resiliência emocional nem a estrutura operacional para lidar com o volume insano e as margens apertadas do segmento popular. Ele quebraria em um mês. Quebraria. Não é sobre ser melhor ou pior. É sobre ter o preparo, o temperamento e a estratégia de negócios certos para cada arena. Ou seja, a crítica aqui é essa ideia que o mercado vende de que todo corretor faz tudo. É uma falácia que leva muitos profissionais à frustração. É uma ideia tóxica. Ela cria a ilusão de que basta querer para poder transitar entre esses mundos, ignorando que cada um exige um conjunto de competências, uma rede de contatos e uma estrutura de custos completamente diferente. A maturidade profissional, como sugerem os materiais, está em entender isso. Entender que não se trata de atender a todos. Mas de atender um público específico de forma extraordinária. E essa clareza nos leva ao ponto-chave de toda a discussão, a escolha de um posicionamento. Como um profissional pode tomar essa decisão de forma consciente? O material oferece um guia para essa autoavaliação, né? Sim, são perguntas simples, mas brutalmente honestas, que todo corretor deveria se fazer. Primeira, onde eu performo melhor naturalmente? Em que tipo de conversa eu me sinto mais à vontade e confiante? Onde eu flutuo melhor. Isso. Segunda, olhando o meu histórico, onde eu fecho mais negócios? Os números não mentem. Terceira, em qual segmento meu perfil pessoal, meu estilo de vida, minha rede de contatos são mais valorizados? E a última, que talvez seja a mais importante. Qual é? Onde o meu tempo investido gera um maior retorno, seja financeiro ou de satisfação pessoal. Essa reflexão sobre o tempo é demolidora. E a partir dela, vem a frase mais forte de toda a análise. Especialização não limita. Especialização da autoridade. Isso quebra de vez o mito de que nichar o trabalho é o mesmo que perder oportunidades. É o paradoxo do especialista. Muitos acham que, ao fechar 9 portas, estão perdendo tudo que há do outro lado. Mas o que a análise sugere é que, na verdade, ao fechar essas 9 portas, a 10ª se abre para um salão de baile. Boa analogia.
Você deixa de ser mais um vendedor batendo de porta em porta e passa a ser o anfitrião do evento ao qual o cliente certo quer ser convidado. Sua reputação começa a fazer um marketing por você. Você deixa de perseguir clientes e passa a atraí-los. Exatamente. Sua comunicação fica mais precisa, seu marketing mais eficiente e, consequentemente, seus resultados se tornam mais consistentes. Você vira referência, a primeira pessoa que vem à mente quando alguém daquele nicho pensa em comprar ou vender. Isso é autoridade. Para amarrar tudo isso, a análise termina com um resumo que chama de A Verdade que Poucos Dizem, um raio-x do que cada segmento realmente exige do profissional. É a síntese perfeita. Primeiro, o cliente popular exige volume, processo e uma enorme resistência emocional. É um trabalho de grande impacto social, mas que cobra um preço no dia a dia. Certo. Segundo, o cliente de renda média exige organização, conhecimento técnico profundo e habilidade de negociação. É um jogo de xadrez, onde cada movimento é baseado em argumentos e dados. E o terceiro? E terceiro, o cliente de alto padrão exige postura, cultura geral, repertório e um refinamento profissional impecável. Não basta ser bom, é preciso parecer bom em todos os aspectos. E a grande conclusão é um arremate perfeito para a nossa conversa. Não existe um público melhor ou pior. O que existe é um corretor preparado ou despreparado para as demandas de um público específico. Exato. O crescimento na carreira não vem de tentar ser um canivete suíço, mas de se tornar uma ferramenta de precisão, sabendo exatamente onde e como você gera mais valor. É uma mudança fundamental de mentalidade. Sair daquela busca reativa e ansiosa por qualquer cliente e partir para a construção proativa de uma carreira baseada em competências específicas e um público-alvo que você escolheu servir. No resumo rápido da nossa análise de hoje, fica claro que cliente não é uma categoria única. Vimos que o mercado imobiliário é formado por universos distintos, cada um com seus medos, desejos e regras do jogo. Mundos diferentes mesmo. E mais importante, vimos que o sucesso de um profissional está diretamente ligado à sua capacidade de alinhar suas habilidades, sua postura e seu modelo de negócio ao público que ele escolhe atender. A lição central é que a excelência não nasce da versatilidade, mas do foco. E para deixar uma reflexão final, a gente pode tirar essa lição do universo imobiliário e trazer para mais perto. Em nossas próprias carreiras, em nossos projetos, quantas vezes a gente não cai na armadilha de tentar ser tudo para todos? Muitas vezes. Quantas vezes diluímos nossa energia tentando agradar públicos diferentes com necessidades que são conflitantes? A provocação que fica é: será que estamos direcionando o nosso foco, nosso preparo e nossa paixão para o lugar onde podemos de fato gerar o maior valor possível?